Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre, seu espírito experimentado em dores, nos ensina que as aflições momentâneas e passageiras nem se compara com a glória que há de vir. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia. Ele é aquele que é digno. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado daqueles que nele depositam a confiança. 3 proclamam na terra, e o que era a palavra e o Espírito, e não havia ainda o sangue, ele derramou o sangue. Aonde se comprova o primeiro milagre, ele demonstra aquilo que haveria de suceder. A água sendo a palavra transformada no sangue para a expiação da culpa, aonde era necessária a oblação dos animais, e um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, e até mesmo dos animais, dos bodes, aonde sem este sangue não se alcança a expiação pela culpa. Já foi derramado na cruz, mesmo não sendo merecedores. Assim, quando a palavra diz que quando ele, em momentos de densas trevas, e ele orava no Getsêmani e suava como gotas de água e sangue, orando em espírito, 3 proclamando na terra, assim como diz quando disse na cruz: perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulou brasas vivas sobre as moleiras daqueles que o rejeitam. Quando recebe o meu espírito, e quando o soldado perfura o seu lado, jorra água e sangue. 3 proclamando na terra, em um Deus único e verdadeiro, que se fez Deus único e verdadeiro, um corpo preparou. Aquele que já dizia, desde que saí do Egito, vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, pois não habita em templos feitos por mãos humanas, e tampouco permitidos ser amoldados pela mão dos meros mortais, impossíveis de os salvar, mas antes sejais, não segundo o padrão deste mundo, segundo as ondas teológicas que conduzem o povo de um lado para o outro, as suas vãs filosofias, aonde na verdade são como ramos secos ao chão, do qual o Senhor vos lançará. Lembrai-vos da sarça ardente como um espinheiro, aonde o fogo não consome. Mas antes declarai aquele que, assim como 3 proclamam na terra, o sangue não herda o reino dos céus. Ele esvaziou o seu sangue na cruz. Ele disse: vede, espírito não tem carne e ossos. Aleluia. Um corpo preparou para a habitação celestial, sendo a própria verdade, não segundo a carne, segundo filhos de Adão, mas o segundo Adão, que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que dizia: Tomé, porque me vistes, crestes, de agora em diante bem-aventurado. Aqueles que não viram e creem farão as mesmas obras, obras maiores, porque eu vou para o Pai. Aquele que ascendeu, e no céu 3 proclamam e testificam num só, porque o sangue não herda. O Altíssimo, Deus Altíssimo, a palavra e o Espírito, aonde perseveramos pela condução
do seu Espírito que nos mantém até o fim, na fé, sendo aperfeiçoada pelas obras que Ele produz em nós. E então, quando vier o fim, Ele é como um selo, e os anjos, o anjo da morte não pode tocar naqueles que estão selados, redimidos, com o nome escrito no livro da vida. E os anjos levarão aqueles que estão selados, até aqueles que já passaram pela primeira morte, ressuscitarão primeiro, aleluia, assim como aqueles que estiverem de pé e marcados, assim como os demais que têm o seu nome escrito na terra serão sepultados. Assim a palavra diz: a morte entregará os seus mortos, e ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, sejais lançados aonde estará lançado os falsos profetas, a besta, assim como aquele que ele já trouxe juízo sobre ele. Assim nos diz o Senhor. Por isso não se turbe o vosso coração e mantenha firmes e constantes, a fim de alcançar a salvação para a vossa alma, assim como temos perseverado, e Ele nos dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.